Olá, meus amiguinhos do Terceirão Não Tira Férias, eu sou Gustavo Pioski, professor de Física, e estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de ondulatória, o estudo das ondas, que nós já falamos de muitas coisas aí em outros vídeos que vocês já devem ter assistido, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler é voltado para som, voltado para o som. Esse efeito Doppler pode acontecer também com ondas eletromagnéticas em outras aplicações, mas a nossa aula vai ser voltada para som. O que acontece? O que é o efeito Doppler, professor? Vou explicar para vocês de uma maneira muito simples, para depois a gente tentar entender o que tem no material, o que eu coloquei aqui de esquema no quadro, para você melhorar ainda mais o seu entendimento. Então, o que acontece? O efeito Doppler, ele consiste basicamente num fenômeno onde você percebe um determinado som com uma frequência diferente da sua frequência original. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma ambulância que está se movimentando, né, que está se deslocando, e ela emite um som que natural, um som que originalmente ele tem 500 Hz, né, um som de 500 Hz. Mas aí, eu parado, a ambulância começa a passar, ela passa por mim, ela se aproxima, depois ela se afasta, eu começo a captar, a perceber aquele som em uma frequência diferente desses 500 Hz. Pode ser que seja 510, 520, ou então menor, 490, 480, né? Por que isso acontece? Né? Quais são os fatores que vão influenciar se essa frequência percebida, ela aumenta ou ela diminui em sua frequência original? É isso que vai ser explicado aqui no efeito Doppler. E isso só acontece porque eu só percebo essa frequência diferente da sua frequência original porque existe um movimento relativo entre a fonte que está emitindo o som e o observador que está captando o som. Então, quando existe esse movimento, quando eu falo movimento relativo, criança, eu estou falando assim, ó, não interessa quem está se movimentando, não, tá? Movimento relativo, eles podem estar se aproximando, se afastando, ou indo para um lado, ou indo para o outro. É movimento relativo, de aproximação ou de afastamento, independente de quem está andando, quem está parado. Só não pode estar os dois parados, né? Porque aí, nesse caso, velocidade igual a zero para os dois não teria movimento relativo entre eles. Então, o que tem aqui? Então, ó, efeito Doppler para ondas sonoras constitui o fenômeno pelo qual um observador percebe uma frequência diferente daquela frequência que é emitida por uma fonte, devido ao movimento relativo entre eles. Então é simples, eu percebo uma frequência diferente da frequência que o som está sendo, que a fonte está emitindo. Por que isso acontece? Porque existe um movimento relativo entre eu, observador, e a fonte que está emitindo o som. É o que acontece quando uma ambulância com a sua sirene ligada passa por um observador parado ou não, né? Não interessa se ele está parado ou não. Interessa que tem movimento relativo entre eles. Enquanto a ambulância se aproxima, a frequência por ele percebida ela é maior do que a frequência real, ou a frequência original. Então, quando existe a aproximação entre eles, eu tenho um aumento da frequência, eu percebo um som mais agudo. Quando eu tenho um afastamento entre eles, eu percebo um som mais grave. Ó. Mas à medida que ele se afasta, a frequência percebida ela é menor, passa a ter um som mais grave. Aquela ideia do né? Quando a ambulância vem se aproximando com um som mais agudo, depois ela passa a ter, de repente, um som mais grave. Beleza? Por que isso acontece? Eu coloquei aqui um esquema para vocês, para você entender de uma maneira simplificada, né? Mas tem tudo no material também de vocês aí, que vai ser disponibilizado para vocês. Então, imagina que eu tenho uma fonte sonora. Eu vou considerar essa fonte sonora em repouso. Eu vou colocar assim, ó, velocidade da minha fonte igual a zero. Velocidade da minha fonte igual a zero. Fonte em repouso. Tranquilo, fica mais fácil para vocês. Essa fonte, ela começa a emitir ondas, ó. Isso aqui eu chamo de frentes de onda, né? Eu chamo essas representações de frentes de onda. Então, o comprimento de onda, ela é de uma frente de onda para outra, né? Porque frente de onda representa os pontos que estão em concordância de fase. Então, daqui para cá é um lambda, por exemplo. Sabe por que acontece o efeito Doppler? Por causa do movimento relativo entre eles, perfeito? Beleza. Mas sabe por que eu percebo uma frequência diferente? Ei, olha para cá, ó. V é igual a lambda vezes F. Considerando que essa velocidade
ela é constante, eu acho que é a 10ª vez que eu faço isso aqui para vocês. Ó. Considerando que essa velocidade está constante, o que vai acontecer? Frequência e comprimento de onda, eles se relacionam de maneira inversamente proporcional. Ou seja, se eu tenho mais frequência, eu vou ter menos comprimento de onda. Se eu tiver menos frequência, eu vou ter mais comprimento de onda. Eles são inversamente proporcionais, considerando a minha velocidade constante. E aí, se tu olhar para cá, ó, tu vai perceber o seguinte: se eu pego esse observador e coloco ele, vou colocar até aqui de pincel preto para diferenciar do azul do comprimento das frentes de onda. Se eu coloco esse observador se aproximando dessa onda, ó, vou botar a velocidade do observador. Olha o que vai acontecer. Primeiro, imagine ele parado. Vou dar um exemplo para você entender. Eu estou parado aqui, ó. Chega uma frente de onda, 1 segundo depois chega outra frente de onda. Então, 1 segundo depois, a outra frente de onda chega, né, percorrendo uma distância lambda, que é o comprimento. Então, estou parado, chegou a primeira, 1 segundo depois chegou a segunda, 1 segundo depois chegou a terceira, considerando que eu estou trabalhando com ondas periódicas, beleza? Mas, se eu começar a me movimentar, eu começar a ir na direção dessas ondas, eu vou fazer o quê? Eu vou antecipar a chegada delas. Ó, tá chegando a primeira, eu estou correndo na direção da próxima. Então, em vez dessa próxima chegar no 1 segundo que estava chegando quando eu estava parado, ela vai começar a chegar antes, né? Eu vou antecipar. O que vai acontecer? Se eu antecipo ela, eu tenho uma diminuição aparente do meu comprimento de onda. Porque ó a distância que elas percorrem aqui, ó, é esse lambda aqui, ó, que você sabe que representa o seu comprimento de onda. Então, se eu pego e começo a correr na direção dessas frentes de onda, na direção dessa fonte, o que vai acontecer? Eu estou recebendo ondas cada vez mais rápido, né? Em um período, né, cada vez menor, vamos dizer assim. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um encurtamento aparente da onda. Com o encurtamento aparente da onda, o comprimento de onda aparente diminuindo, o que vai acontecer com a frequência? Ela vai aumentar. E por isso que eu vou perceber o som com uma frequência maior, um som mais agudo. Se eu colocar a análise contrária, ó, por exemplo, se eu colocar o observador se afastando da fonte, lembra quando ele estava parado? Chega a primeira frente de onda, depois de 1 segundo chega a outra, 1 segundo chega a outra, mas ele agora vai correr disso aqui, ó, ele está correndo dessas ondas. O que vai acontecer? Chega a primeira e a outra, que em vez de chegar 1 segundo depois, ela vai demorar um pouquinho mais, porque o camarada está se afastando dela, né não? Então, em vez de ser 1 segundo, vai ser 2, 1,5, né? Não sei, vai ser maior. O que vai acontecer? Eu tenho a sensação de que a onda ela ficou com um comprimento de onda maior. Então, um aumento no comprimento de onda, um aumento aparente, acarreta em uma frequência menor, uma frequência aparente. E você entendendo isso, amiguinho, isso é efeito Doppler, ok? Tudo o que eu falei para vocês está no material, está no slide, tudo explicadinho para vocês. Ó. Eu coloquei aqui, ó, observador em repouso. No meu exemplo aqui, eu coloquei com a fonte em repouso. Aqui ele está colocando o observador em repouso. Então, a fonte aproxima-se do observador, haverá um encurtamento aparente. Entenda como aproximação relativa. Aqui eu fiz com esse em repouso, no material de vocês está com esse em repouso, mas é a aproximação nos dois casos. Então, o que vai ter? Um encurtamento aparente do comprimento de onda. Então, encurtamento aparente do comprimento de onda em relação ao comprimento de onda dela normal. E o que vai acontecer? E no comprimento de onda vai ter um aumento da minha frequência. Se eu pego essa fonte e afasto ela do observador, o que vai acontecer? No caso 2, eu vou ter um afastamento, né, do observador, eu vou ter um alongamento aparente do meu lambda, que é o meu comprimento de onda, em relação ao lambda normal. Se eu vou ter um alongamento, um maior lambda, consequentemente vou ter menor frequência. E aí tu já começa a perceber o que eu já tinha comentado com vocês, que na hora que a fonte e o observador tiverem essa aproximação relativa, a tendência que eu tenha é que eu perceba uma frequência cada vez maior. Se eu tiver um afastamento entre eles, né, eu falei aproximação, foi aproximação, uma frequência cada vez maior. Se eu tiver um afastamento entre fonte e observador, eu vou ter uma frequência cada vez menor. Ok? Então vamos lá.
Aqui, ó, ele coloca o observador em repouso e a fonte em movimento. Então, para o observador A1 que se aproxima de F, haverá um maior número de encontros com a frente de onda do que ele se estivesse parado. A frequência por ele percebida será maior do que o normal. Encurtamento do comprimento de onda, um aumento da minha frequência percebida. Para o observador A2, que está se afastando, haverá um menor número de encontros de frente de onda, como se ele estivesse parado. A frequência por ele percebida será menor do que a normal. Tudo aquilo que eu já mostrei aqui nessa representação para vocês. Conclusão. O que a gente vai concluir do efeito Doppler? Ah, professor, eu nunca aprendi efeito Doppler na minha vida. Não, é fácil. Conclusão. Esse efeito Doppler só acontece devido a essa aproximação ou a esse afastamento, né? Esse movimento relativo que tem entre fonte e observador. Aproximação, se eles estiverem se aproximando, a frequência que meu amigo recebe, eu posso chamar de frequência recebida, frequência percebida ou frequência aparente. Esses termos são diferentes de livro para livro, mas é tudo a mesma ideia, tá? Ela tem que ser, se ela for maior do que a frequência do som, aí eu chamo de frequência original, de frequência emitida, né? Então, se essa frequência aí for maior, que eu percebo for maior do que a original do som, eu chamo isso de efeito Doppler com aumento de frequência, eu percebo um som mais agudo. Se por acaso tiver um movimento relativo entre eles de afastamento, então eu digo que a frequência recebida ou percebida ou aparente, ela tende a ser menor do que a frequência emitida, que eu chamo posso chamar também de frequência real desse som. Bem, o que é chato no efeito Doppler? É essa equação aqui que está no slide de vocês, mas não tem para onde correr. É a equação que representa que eu consigo calcular efeito Doppler para som, certo? Você vai observar ali, você tem frequência aparente igual a frequência real vezes, aí ali fica um pouquinho chato, né? Que é o VS mais ou menos VO e o VS mais ou menos VF. VS é constante, é a velocidade do som. A maioria das questões costuma-se dar essa velocidade do som, mas pode acontecer também de ele dar outras velocidades e perguntar qual é a velocidade do som para esse efeito Doppler aí, né? É uma incógnita de qualquer maneira, mas geralmente se dá como um valor, que é aqueles valores que nós já vimos em outras aulas, né? Velocidade do som em 340, 330, geralmente vai aí para esses valores, beleza? Qual é a dificuldade de vocês aí no caso? A dificuldade dos alunos consiste basicamente em saber usar o sinal correto. E eu vou mostrar para vocês que não tem dificuldade nenhuma. Olha o que tu faz. É muito simples você trabalhar com essa ideia da regrinha dos sinais aqui, ó. Você vai colocar como se você tivesse vamos dizer assim, os dois elementos aí, né, que dão origem ao efeito Doppler. Quem são eles? Quem percebe, quem observa, quem escuta, quem vai captar o som, que eu costumo chamar de observador, e quem emite, que eu costumo chamar de quê? De fonte. Esses dois camaradas aqui vão estar relacionados com o efeito Doppler. O que tu faz? Traça uma reta de orientação, como se fosse tipo um eixo X, né? Lá na matemática, o eixo das abscissas, né? Aquele eixo horizontal, traça uma reta de orientação e ela é orientada de forma positiva na direção da fonte. Colocou a retinha aqui, está aqui o sinalzinho de mais, olha o que meu filho vai fazer, ó. Vai fazer assim, ó. Se o observador estiver indo na direção da fonte, ou seja, se aproximando da fonte, ele vem para o positivo. Aí a velocidade dele lá na fórmula vai ser uma velocidade positiva. Se o observador estiver tentando se afastar da fonte, ele vai estar indo no sentido contrário, ó. Então ele não está indo para mais. Então eu vou colocar na equação a velocidade do meu observador como uma velocidade negativa. Beleza? Fonte, mesma ideia. Se a fonte estiver indo agora afastando do observador, ou seja, ela vem para cá na direção positiva, eu vou colocar que a velocidade da fonte ela é uma velocidade positiva, se ela está se afastando. Se por acaso ela estiver tentando se aproximar do observador ou indo na direção do observador, contrário ao positivo da orientação que nós determinamos aqui, eu vou considerar ela negativa. Caso meu amiguinho não consiga entender, o que vai acontecer? Tem um quadrozinho bonitinho aqui, onde você vai captar essas informações aí, ó. Tá lá, o observador se aproxima da fonte, VO positivo, como é que fica a equação? VO, com o observador se afastando da fonte, está lá o VO negativo, conforme eu mostrei para vocês aqui, beleza? Bem,
Eu tenho dois exercícios aqui para mostrar para vocês, né, rapidamente, que são exercícios que não estão no material de vocês. Esse aqui vocês vão fazer depois, tá? Que esse aqui, ele é falando um pouco de... Eu coloquei para a gente comentar, fazer um comentário com vocês, vocês vão resolver como desafio. A onda eletromagnética, por exemplo, a luz, ela também sofre efeito Doppler. Então, por exemplo, a gente sabe que a luz, ela no seu espectro visível, da luz visível, ela varia ali entre vermelho até o violeta, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Dessa ordem que eu estou falando para vocês é uma ordem de frequência, certo? Então, por exemplo, quando um cientista, né, o pessoal aí da astronomia vai estudar, que começa a captar e ver, por exemplo, um astro de uma coloração tendendo mais para o azul, é porque para o azul tem a ideia de que a frequência é maior. Quando esse astro tem a tendência, a cor dele tem a tendência de ser mais para o vermelho, é porque a frequência ela é menor. Então, quer dizer, se a frequência for maior, quer dizer que entre a Terra e esse astro está ocorrendo aí uma espécie de aproximação, né? Uma aproximação relativa. Quando está para o vermelho, que a frequência está diminuindo, aí está tendo uma espécie de afastamento relativo entre eles. Então, isso aí vocês vão usar para resolver esse desafio aí para vocês, beleza? Essa aqui da ambulância, ela também você vai conseguir perceber muito simples a sua resposta, porque ela está relacionada com essa ideia aí de perceber o som mais agudo ou mais grave à medida que você vai se movimentando em relação à sua fonte, observador e fonte. E eu vou resolver essa daqui, que é a de cálculo para vocês, que diz assim, ó, um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som por ele ouvido tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é de aproximadamente quanto? Um detalhe para vocês, efeito Doppler não está no material de vocês, eu acrescentei para vocês agora. Então, todas essas questões não estão na apostila, tá bom, criança? Elas são questões que eu coloquei para a gente fechar o conteúdo de vocês, tá bom? Qual é a frequência aproximada que eu vou perceber? Então, vou voltar para a questão. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada. O carro se aproxima de uma pessoa que está parada no acostamento. Então, o que está acontecendo? Velocidade da pessoa, que é o meu observador, igual a 0. Velocidade do carro, que eu chamo de fonte, igual a 20. E aí ele continua. O motorista do carro, para alertá-lo, toca a buzina, cujo som por ele ouvido tem 640 Hz. Ou seja, o cara que está dentro do carro, ele está ouvindo a buzina na frequência original dela, que eu chamo de FR, que é a frequência real. E aí ele pergunta qual é a frequência aparente. Qual é a frequência aparente que eu vou determinar? Bem, quando você jogar na equação, tá aqui a equação do efeito Doppler, frequência aparente, frequência real, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Frequência real, 640. Em cima, velocidade do som, 340. E velocidade do observador, 0. Então, não coloco nem mais nem menos, é 0, fica até mais fácil. Embaixo, velocidade do som, 340. E a velocidade da fonte, que pode ser mais ou pode ser menos. Como a fonte é o carro e o carro está se aproximando do observador, ó, está indo contrária à minha orientação positiva, então ele vai ser negativo. Eu coloco aqui, ó, menos 20. Simples analisar esse sinal aqui, ó. Então, aqui na frequência aparente, né, então a gente calculou 640, né, que ficou 340, aqui ficou negativo porque você pegou a fonte se aproximando do observador e indo contrário à minha referência que nós adotamos aqui. Aí, passamos a ter isso aqui, né? Se você dividir 340 por 320, você vai encontrar 1,0 alguma coisa aí, que multiplicando pelo 640, isso vai dar aproximadamente aí os 680 Hz. Beleza? Eu vou finalizar com vocês aqui, vou deixar no final desse slide, tem um pouco sobre polarização, tá? Que é um fenômeno muito interessante que acontece com ondas eletromagnéticas. Na verdade, com ondas transversais. E é importante vocês darem uma olhada em polarização, por quê? Porque o fato das ondas transversais sofrerem polarização implica que ondas longitudinais não podem sofrer polarização, ou seja, o som é um tipo de onda que não pode ser polarizada por ser uma onda
longitudinal, ok? Vai estar no material de vocês acredito também que as questões que eu já passei para vocês para desafio, beleza? Meus amigos, eu queria agradecer pela atenção de vocês. Eu espero, sinceramente, que eu possa ter ajudado você a entender um pouco sobre esse conteúdo que é muito explorado nos vestibulares de maneira geral, né? Principalmente falando de Enem, sim, todo ano tem 2, 3 questões aí sobre ondas, então nós vimos todo o aspecto ondulatório dos principais tópicos. É claro que tem coisa ainda que ainda falta falar porque o tempo não deu, como por exemplo a polarização que eu só comentei com vocês. Mas, meu muito obrigado, foi um prazer enorme participar desse projeto, tá ok? Até a próxima e fiquem atentos nas aulas. No canal do YouTube vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Tem um plantão Tirar Dúvidas da Sedu, que essas aulas também são transmitidas pela rádio AM, ok? Então, aproveitem e façam aí, foquem nos estudos de vocês. Meu muito obrigado, valeu!